O tema da aula de hoje é permutação com repetição. E aí eu voltei, tá aqui os slides de permutação simples, que eu já ensinei para vocês. É bom fazer uma revisãozinha rapidinho de permutação simples, que vocês já estudaram, já aprenderam, já resolveram exercícios, já mandaram para mim, etc. E aí vamos lá, vamos fazer essa revisãozinha de permutação e depois eu entro em permutação com repetição. Então, olha só, um exemplo aí, eu estou entrando direto no exemplo, para ser mais prático, tá bom? Calcular, letra A, permutação de 2, permutação de 4 e permutação de 5. Repito, já resolvemos isso, já fizemos isso, tá bom? Uma espécie de revisão. E aí, permutação, você tem que saber a fórmula da permutação. Já aparece, ó, a fórmula da permutação de n é n fatorial. Fórmula, tá bom? Como chega nessa fórmula, eu já expliquei isso em aulas anteriores, não vou voltar mais nesse mérito. Já expliquei, se alguém quiser ver, só ver as aulas anteriores de permutação que eu explico como chega nessa fórmula. O objetivo aqui é apenas fazer uma revisão, tá bom? Permutação de n é n fatorial. Então, essa é a fórmula da permutação. Como o arranjo tem fórmula, como a combinação tem fórmula, a permutação também tem uma fórmula. Então, essa aqui é a fórmula da permutação. Permutação de n, n fatorial. Aí, permutação de 2. Ora, tu só vai pegar esse 2 e colocar bem aqui, ó. Colocar bem aqui no lugar desse n. E aí, olha só, então vai ficar assim, permutação de 2 é 2 fatorial. Aí, ó, permutação de 2 é 2 fatorial, como eu falei para vocês. E aí desenvolve esse 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Pronto. Isso é permutação. A simples aplicação da fórmula da permutação. E aí a permutação de 4, professor, aqui, ó, letra B. Então, vamos lá. Permutação de 4 vai ser 4 fatorial, seguindo a fórmula aqui, ó. Permutação de 4 é 4 fatorial, ó. Tá aí, ó, apareceu 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 24. Pronto. Muito simples empregar a fórmula da permutação. Por sinal, é a fórmula mais simples de análise combinatória. Eu acho que não há dúvida nisso aí. Vamos para a permutação de 5, letra C. Tá aí, ó. Permutação de 5 é 5 fatorial. E aí, desenvolve esse 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Tá aí, apareceu. E aí, isso vai dar 120. Pronto. A fórmula da permutação é bem simples. Agora, além de empregar a fórmula da permutação, vamos ver assim, um exercício textual. Um texto, né? Para tirar do contexto, enfim, cair nessa fórmula da permutação. Então, vamos lá. Olha só, esse exemplo aí, ó. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Primeiro, isso é arranjo? Primeira pergunta, isso é arranjo? E sim, por que arranjo? Isso é arranjo? Por causa da palavra distintos. Isso é arranjo por causa da palavra distintos, ó. Por causa da palavra distintos aqui, tá? Então, os elementos não podem repetir. Não podem repetir nos grupos, daí isso é arranjo. Tá, então se isso é arranjo, quanto é o N, quanto é o P? Olha aqui, ó, quantos números de 3 algarismos, algarismos distintos, podemos formar com 1, 2 e 3? Então, as quantidades, 3, que vai ser o N aqui, ó, e 3, que vai ser o P. O N é 3 e o P é 3. O N é 3 e o P é 3, tá aí, ó. Já apareceu. E a gente estudou permutação, e todas as vezes que o N e o P são iguais, esse arranjo trata-se de permutação. Isso é uma permutação. Então, de novo, permutação é arranjo. Tá? É um tipo de arranjo onde o N é igual a P. Então, toda vez que o N for igual a P no arranjo, trata-se de uma permutação. Nesse caso, o N é 3 e o P é 3. Então, é mesmo uma permutação. E aí, sendo permutação, a gente pode usar a fórmula da permutação, professor, direto. Permutação de N é N fatorial. Sim, exatamente. É isso. Então, tá aí, ó. É permutação. E aí, a gente pode usar a fórmula, portanto, da permutação. Tá aí, ó, a fórmula da permutação. Permutação de N é N fatorial. E aí, claro, quem vai entrar nesse N, professor? Ora, só tem um número, é o 3. Vai entrar o 3 aqui, ó. E bem aqui também, ó. Bem aqui também.
Então, vai ficar a permutação de 3 é 3 fatorial. Tá aí, ó, já apareceu a permutação de 3. 3 fatorial. E aí desenvolve esse 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 6. Pronto, está feito. De uma questão contextualizada. Não é bem contextualizada, né? É uma questão textual. Né? Tem um texto que você tem que interpretar. Tem que ver aqui as quantidades, ó. 3 e 3. E tem que ver quem é o N, quem é o P, e tem que concluir que é uma permutação, pois N é igual a P. Então não é uma questão assim só de empregar a fórmula, é uma questão que você tem que ter uma habilidade de interpretação. E a resposta, podemos escrever 6 números de 3 algarismos distintos com 1, 2 e 3. Tá? Isso é permutação. Só mais uma coisa que eu queria falar de permutação, mais um exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. É esse bem aqui, ó, da questão 48. Questão 48. Também é de permutação. Letra A. Só vou fazer a letra A, tá bom? Quantos anagramas tem a palavra editora? Aqui que eu queria chegar. Anagramas, ó. Porque o senhor disse que isso aí, professor, é permutação. Por causa da palavra anagramas. Então, duas maneiras de identificar a permutação. Eu acabei de mostrar. Quando você lê um texto, que o N é igual ao P. Eu acabei de fazer um exemplo, né? O N é igual a P, então é permutação. Segunda maneira, quando aparece essa palavra anagramas. Anagramas. Quando aparece isso aqui, ó, anagramas, trata-se de permutação. Permutação. Anagramas é permutação. E aí eu só quero ler essa letra A, só para, enfim, a gente relembrar, utilizando essa palavra anagramas aqui, ó. E aí trata-se de permutação. E aí vai ser permutação de quanto, professor? 7. Anagramas, permutação de 7. É só conferir as letrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso vai ser uma permutação de 7. Já aparece aí a fórmula da permutação. Eu sei que é permutação por causa da palavra anagramas. Quanto é o N, quanto é o P? A gente já conferiu lá quantas letrinhas tem a palavra editora. É 7. Então, o N e o P é 7, tá bom? Tanto o N quanto o P é 7. Professor, os dois são 7 aqui? Os dois são 7? Sim, porque trata-se de permutação. Permutação, o N é igual a P. Tá? Então, aí, tanto o N é 7 quanto o P é 7. E como o senhor sabia que era permutação, professor? De novo, por causa da palavra anagramas. Anagramas. Então, de cara, eu já sei que é permutação. Então, quando eu confiro aqui, ó, 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 7 é o N e esse 7 é o P. Eles têm que ser iguais, porque trata-se de permutação. Beleza. Aí já aparece 7 barrinhas aí embaixo, ó. E aí, ó, permutação de 7 mesmo. O pessoal nem precisava dessas barrinhas, tá bom? Podia fazer direto. Permutação de 7. Já entendemos que é permutação de 7, então, olha, já faz direto. Permutação de 7 é 7 fatorial. Claro, usando essa fórmula, obviamente, tá bom? Usando essa fórmula, permutação de n fatorial, permutação de 7 é 7 fatorial, tá? Então, tá aqui embaixo. E aí desenvolve 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e isso dá 5.040. E aí, a resposta, podemos escrever 5.040 anagramas com a palavra editora. Pronto, está feito. Então, eu mostrei os dois tipos de permutação. Num texto, quando você tem que identificar o N e o P, e por ser permutação, obviamente, o N e o P são iguais, e aí você, enfim, desenvolve a permutação utilizando a fórmula, e esse exemplo que vem a palavrinha anagramas. Toda vez que vier essa palavrinha anagramas, trata-se de permutação. Aí é só conferir aqui as letrinhas, e aí você verifica que são 7 letrinhas, então permutação de 7, está bem aqui, ó. E aí desenvolve, empregando a fórmula, e chegue lá na resposta. Beleza. Então, isso que eu queria relembrar, revisar, de permutação. Está revisado. Vimos isso em aulas anteriores. E aí eu vou sair daqui, e agora a gente vem para cá, para o que a gente quer estudar mesmo, que é permutação
com repetição. Tópico 8, permutação com repetição. Tópico 8 da apostila de vocês, tá, pessoal? Eu falei que não estava na minha apostila, falei isso ontem, e eu atualizei essa apostila. E aí eu botei lá no grupo de vocês, a apostila atualizada. Então já está lá a permutação com repetição. Vocês podem ver lá na nova apostila no grupo, apostila em PDF, já está lá esse tópico, tá bom? Professor, por que não estava na sua apostila? Porque esse assunto não caía no Enem. Eu ensino aquilo que cai no Enem. Tá? O Enem é o norteador do ensino médio. Mas ano passado caiu pela primeira vez, pessoal. Então, se caiu o ano passado pela primeira vez, agora sim, eu tenho que incluir na minha apostila e tenho que ver com meus alunos. Da feita que cai a primeira vez no Enem, pode ficar caindo agora sempre. Então é bom, enfim, estudar. Caiu no Enem ano passado. Então, o tópico 8, permutação com repetição. A permutação de N elementos, na qual alfa é a quantidade de elementos de um tipo, beta é a quantidade de elementos de outro tipo, e gama de outro. Esse símbolo aqui é gama, tá, pessoal? Esse símbolo aqui é gama, tá bom? É letra grega. É dada por... Então, vejam, olha, a fórmula da permutação é assim, ó, permutação de N é N fatorial. Acabamos de ver isso agorinha. E a fórmula da permutação com repetição é permutação de N fatorial, aqui em cima, ó, mas tem esse alfa, beta e gama. E aqui, ó, na razão, aqui, ó, na fração, olha, sobre alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial. Então tem uma semelhança as fórmulas. Professor, o que vai ser esse alfa, beta e gama? Vão ser as letras que repetem. Ó, permutação com repetição, ó, com repetição. Então vão ter letras que repetem. E esse alfa, beta e gama vão ser justamente as letras que repetem, no qual permutação de N é a quantidade de grupos formados. N é a quantidade total de elementos dados e a quantidade de elementos nos grupos. Alfa, beta e gama é a quantidade de elementos que repetem. Eu acabei de falar isso. Alfa, beta e gama são os que repetem. Vamos ver em exemplo. A somatória, ó, de alfa com beta com gama dá o N. Beleza, vamos lá, vamos ver isso. Eu vou resolver a questão 75 da apostila de vocês. Repito, não está na apostila velha. Está na apostila nova que eu postei hoje lá nos grupos, tá? Se vocês forem olhar na apostila velha, não tem essa questão 75. Para na 74, se eu não me engano. E aí, olhem lá na apostila nova no grupo, atualizem no dispositivo de vocês, que já vai ter esse assunto lá, e vai ter a questão 75. Importante, porque vai ficar um dever para vocês, e vai estar nessa apostila nova, tá bom? Vejam lá no grupo de WhatsApp de vocês. Então, questão 75. Quantos são anagramas da palavra batata? E aí eu falei para vocês, ó, anagramas, toda vez que a gente vê anagramas, trata-se de permutação. Beleza, permutação. Detalhe, já tem aqui, olha, o gabarito, 60 anagramas. Então, temos que chegar nesses 60. As questões de permutação com repetição, que estão lá na apostila nova em PDF, já está também com gabarito, tá bom? Estão com gabarito. Então, olha só. Vamos fazer permutação dessa palavra, batata. Só que aqui tem um detalhe. Está repetindo letras. Quem está repetindo aí, pessoal, na palavra batata? Que letras estão repetindo? O A. O A e o T. O A e o T. A, T. Aí, olha só. Vem as perguntas, olha. Primeiro, é permutação por causa da palavra anagramas. Segundo, é permutação com repetição, porque está repetindo letras aqui, ó. Já me disseram que está repetindo o A e o T. É verdade. E permutação que repete letras, então chama-se permutação com repetição, que é essa fórmula aqui, ó. Beleza. Aí agora vem a pergunta. Quem é o N? O N vem lá da permutação, né? Vem lá da permutação de N, é N fatorial, vem daqui. É a quantidade de letras dadas, né? Quantas letras tem a palavra batata? 6. 6. Então, o N será 6. Ah, professor, o N é fácil, né? Vem dessa fórmula aqui, ó. Vem dessa fórmula aqui, inclusive. É o mesmo papel, o N, né? Esse N aqui dessa fórmula
É o mesmo papel desse N bem aqui, né, professor? É o mesmo papel, não muda. Não muda, é o mesmo papel. Tá? Então, tem 6, e aí o N é 6, bacana. O que mais? O alfa, o beta e o gama. Aí vocês disseram que tem letras repetindo, o A e o T. Pergunta, quantas vezes o A repete? 3. 3. Então, o alfa vai ser 3. Quantas vezes o T repete? 2. Então, o beta vai ser 2. Tem mais alguma letra repetindo? Não. Não. Repetindo, não. Então, não tem o gama, pessoal. Não tem o gama. Bora arriscar o gama, tá bom? Não tem o gama. Então, tá aí, ó. Já preenchemos quem é o N, quem é o alfa e quem é o beta. Pronto, pessoal. O resto é fórmula. Agora só é conta, só é cálculo. Agora vamos substituir esses dados na fórmula. Vamos pegar o 6, colocar aqui, ó. Vamos pegar o alfa. Vamos colocar o alfa 3 bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos colocar o beta 2 bem aqui, ó. Só substituir na fórmula, né, professor? É. E o gama, professor? O gama não precisa, não tem o gama. Assim como vamos colocar o N6 bem aqui, ó. Bem aqui, ó. E vamos colocar o alfa bem aqui, ó, na fórmula. E vamos colocar o beta bem aqui na fórmula, ó. O que eu quero dizer? É fórmula agora. Sabido quem é o N, quem é o alfa, quem é o beta, fórmula. Empregando essa fórmula da permutação com repetição. Então, bora ver como vai ficar. Tá aí, ó, o N é 6, o alfa é 3 e o beta é 2. O gama não tem, tá? Então não precisa. Então, vamos pegar esse N, alfa e beta e substituir na fórmula. E aí, olha aí a fórmula. Como eu falei para vocês, ó, no lugar do N aqui, ó, o N é 6, ó. O N é 6, então, olha, um 6 bem aqui, ó. Tá aqui o 6, ó, certinho, ó. O alfa é 3, o alfa é 3, então tem que aparecer um 3 bem aqui, ó, professor. Tá aqui, ó, o 3, ó, certinho, ó. O beta é 2, tem que aparecer um 2 bem aqui, professor, ó. 3 aqui no alfa e 2 no beta. Tá aqui, ó, o 2, ó, certinho, ó. Ah, professor, só substituiu, né? Só substituímos, tá? O N é embaixo, normal, tá bom? Como na permutação de N fatorial. Então, permutação de 6 seria assim, permutação de 6, 6 fatorial. Então, aqui, ó, tem 6 letras, ó, 6 letras. O N é 6, e olha o 6 aqui embaixo, ó. Então, isso não muda, pessoal. O N não muda, tá bom? O lugar dele não muda. Agora, os que repetem, que vão para cima aqui, ó. Os que repetem, que é o alfa, que é justamente a letra A, repete. Então, vai para cima aqui, ó. E o beta, que é a letra T, repete 2 vezes, a letra T, vai para cima. Ah, professor, a quantidade dos que repetem que vai para cima. A quantidade dos que repetem vai para cima. E embaixo é o N normal, não mexe no N, é igual a permutação de N, que é N fatorial. Os que repetem vão para cima. 3 é a quantidade de A que repete na palavra batata. 2 é a quantidade de T que repete na palavra batata. Beleza. Aí, olha só, seguindo a fórmula. Em cima aqui, ó, N fatorial. O N é 6, então fica 6 fatorial. Tá aqui, ó. E embaixo são a quantidade de letras que repetem. A alfa fatorial. O alfa é 3, tá aqui embaixo, ó, 3 fatorial. Beta fatorial, embaixo, né? O beta é 2, tá aqui, ó, 2 fatorial, ó. E o gama, professor? O gama não tem. Porque só repete 2 tipos de letra aí, o A e o T. Não tem mais letra que repete. Então não tem gama, tá bom? Então não põe nada no gama. E aí, olha, empreguei a fórmula. Empregada a fórmula, agora o resto é conta. Né? Empreguei o N, o alfa e o beta. E aí vamos desenvolver o maior. Vamos desenvolver o 6 fatorial. E vamos desenvolver até que número de baixo? 3. Até o maior dos menores. Vimos isso ontem. Sempre vai ser assim. Então vamos desenvolver o 6 até o 3. E aí já aparece, ó, 6 vezes 5, vezes 4,
vezes 3 fatorial e para no 3. Desenvolve o maior até o menor. Os menores estão embaixo, mas quais dos menores? O maior dos menores. No caso é o 3 fatorial. Para no 3, que você vai cortar o 3 com 3, olha aí. Corta o 3 com 3. E o que sobra? Sobra lá embaixo, ó, 6 vezes 5 vezes 4. Sobre 2, porque 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, bem aqui, ó, ficou 2, tá bom? Que aí já é a resolução de 2 fatorial. Em cima sobrou 6 vezes 5 vezes 4. E aí, bem aqui, olha só, outro detalhe. Dá para dividir 4 dividido por 2. Quanto é? 2, né? 2. Então dá para dividir 4 por 2, que dá 2. Então a gente pode logo dividir, professor? Pode. O que vai sobrar? 6 vezes 5 vezes 2. Tá aí, ó. 6 vezes 5 vezes 2. Tá? Dividimos logo aqui em cima da fração. De novo, 4 por 2. Dividimos logo aqui, ó. Dá para dividir, então divida logo. 4 dividido por 2 dá 2. Aí sobra 6 vezes 5 vezes 2. E aí isso vai dar, já responderam ali no chat, eu acabei de olhar, dá 60. Pronto, tá feito a permutação com repetição. Resposta são 60 anagramas com a palavra batata. Pronto, está feito. É difícil? Mais ou menos? Não achei Professor, difícil, mas o alfa mais o beta não tá dando o N, não. Mas só que o alfa deu quanto? 3. O beta deu 2. O gama é como se fosse o B aqui, ó. Mas aí o gama daria 1, ó. Vou botar aqui, ó. Daria 1, ó. O gama, isso aqui parece um Y, é meu gama, tá? Daria 1. Aí quanto soma 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Dá o N6. Professor, e por que o senhor não botou o gama 1? Porque o 1 não ia influenciar, pessoal. Olha, se eu ponho o gama 1, ia ficar bem aqui, ó. Embaixo, os que repetem, né? Então, ficaria bem aqui, ó. 1 fatorial. Estou botando aqui, ó, escrevendo. Mas 1 fatorial é 1. Ó, estou acrescentando aqui, ó. E esse 1 não vai implicar em nada. Tá? Bem aqui ficaria 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, não faz sentido eu botar o 1. Né? Não põe o 1, não precisa. E eu penso Não, assim... então essa é uma regra. Quando não tiver aparecendo, ele é igual a 1. Ele é igual a 1, exatamente. E aí eu penso sempre assim, o que tu puderes fazer para enxugar a tua conta, enxuga logo. Tá? Esse 1 aí não vai influenciar em nada. Tá bom? Mas quando não tem repetição, como falou aí o colega, no caso o B aqui não repete, ó, o B não repete. Se o B não repete, o gama é 1, tá bom? O gama é 1. Toda letra que não repete, o gama é 1. Só para, enfim, responder a pergunta dele. Quando somar aqui o alfa, o beta e o gama, 3 mais 2, 5, mais 1 dá o 6. Só essa questão teórica, mas o 1 aí não vai influenciar em nada, tá bom? Não vai alterar a conta, vai dar o mesmo resultado do 60, então descarta esse 1 aí, porque ele não vai ajudar, não vai, como diz o pessoal, nem cheira nem fede, né? É indiferente, tá bom? Então tira ele, que ele não vai ajudar em nada. Beleza. Olha só, vou fazer mais uma. Eu fiz a 75, vou fazer também a 76 para a gente exercitar mais e assimilar melhor. Olha só. Questão 76. Quantos são os anagramas da palavra papa? Já está lá a resposta, 6 anagramas. Primeira coisa, que tipo de agrupamento é esse? O que é isso? É arranjo? É permutação? É combinação? O que é isso? Falem para mim. Mutação. Permutação. Permutação ou... Por causa da palavra anagramas. Tá? Por causa da palavra anagramas. Trata-se de permutação. Aí, é permutação. Aí tu pensa logo naquela fórmula. Permutação de N é N fatorial. Porque é permutação. Mas calma. Nesse caso, está repetindo letra aqui, ó. Está repetindo letra. P e está repetindo A aqui, ó. Então essa permutação é permutação com repetição. Então, é essa fórmula aí, ó. Permutação de N
é igual a N fatorial. E embaixo, essas letrinhas embaixo são as letras que repetem, a quantidade de letras que repetem. Então, é permutação com repetição. É essa fórmula aí. Então, é permutação e é permutação com repetição. Aí vem a pergunta. Quem é o N, quem é o alfa e quem é o beta? O N é 4, O N é 4. o alfa é 2. 2 e 2. Perfeito, já vi que entenderam. O gama, ó, nem tem lá, ó, não tem. Perfeito. O N é a quantidade total de letras aqui, ó. 4 aqui, ó. Papa. O alfa é o P. Tem 2 vezes o P, ó. O beta é o A. Tem 2 vezes o A. Pronto. Permutação com repetição. Agora a fórmula. Vamos colocar isso aí, ó. Eu vou até escrever bem aqui embaixo da fórmula para facilitar. Olha só. Permutação de N vai ser permutação. Já disseram que o N é 4. Permutação de 4. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. N é 4. Alfa, professor. Alfa entra em cima, porque repete. Beta, professor. Beta entra em cima, bem aqui, ó, porque repete, ó. Bem que o senhor disse que os que repetem entram em cima. É isso. Igual N fatorial. O N é 4. 4 fatorial. Aqui, ó. E os que repetem, professor? 2 fatorial sobre 2 fatorial. Os que repetem ficam embaixo, né, professor? Os que repetem ficam embaixo. Nesse exemplo, o alfa foi 2 e o beta foi 2. Coincidência, né? E daí ficou embaixo 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vamos lá, vamos resolver. Já fiz um rascunho bem aqui, ó, de como é que vai ficar. Então, vamos lá. Tá aí, olha, o N é 4, o alfa é 2, o beta é 2, o gama não precisa. E aí já aparece, ó, como eu fiz no rascunho, o N é 4, o N entra aqui embaixo, os que repetem entram aqui em cima, ó, que é o alfa e o beta. Estão aqui, ó, o alfa e o beta. Usando a fórmula N fatorial em cima, e o N é 4, ok. Os que repetem embaixo, ó, 2 e 2. 2 fatorial e 2 fatorial. Beleza. Aí, conta, cálculo, desenvolve esse 4 até o 2. Só tem 2 embaixo, né? Então, não tem nem o que pensar. Desenvolve esse 4 até o 2. Embaixo só tem 2, então... Aí, tu vais cortar um 2 fatorial com um 2 fatorial. Tá aí, ó. Corta. O que sobra, professor? Sobra em cima 4 vezes 3. Então, olha só, o que sobrou? Em cima, 4 vezes 3. E embaixo, 2. Repito, esse 2... é porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, tá bom? Mas cuidado com isso aqui, pessoal. Eu mostrei ontem, não é automático, tá? Porque 2 fatorial é 2, ok, dá certo. Mas só uma coisa, se fosse 3 fatorial, tu não pode dizer que isso é 3. Cuidado com isso, tá bom? Dá certo pro 2 aqui. 2 fatorial é 2, beleza. Agora, 3 fatorial é 3? Não. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Expliquei isso ontem, tá bom? Então, só cuidado aqui. Se sobrar aqui um 3 fatorial, não vai transformar em 3. 3 fatorial não é 3. 3 fatorial é 6. Cuidado, tá bom? Mas, enfim, sobrou mesmo 2. 2 fatorial e 2 fatorial é 2, tá aqui, ó. Então, daí virou 2. Em cima sobrou 4 vezes 3. Pode dividir aqui, ó, como falou a Tainara, o 4 pelo 2 aqui, ó. Pode dividir, ó. Pode dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai sobrar 2 vezes 3. Bora ver. Tá aí, ó, 2 vezes 3, que dá mesmo 6. E bate com o gabarito lá em cima, ó. Resposta, 6 anagramas. Então, resposta são 6 anagramas com a palavra papa. Pronto. Isso é permutação com repetição. Bom, baseado nessa explicação da 75 e da 76, vai ficar como dever para vocês a questão 77. Quantos são os anagramas da palavra arara? É permutação e tem repetição de letras ali, ó. O A e o R, né? O A 3 vezes, Sim. o R 2 vezes. Então, é só um dever para vocês, só um deverzinho.
façam e enviem para mim, tá bom? Aí agora, encerrou permutação com repetição. Encerrou a apostila. Não tem mais nada para falar nessa apostila. Nada, nada, nada. Acabou essa apostila. E aí agora, eu vou fazer uma questão do Enem, que foi a questão do Enem do ano passado. Tá bom? Terminou o conteúdo, não tem mais nada para falar. Vimos princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação, combinação. Ontem eu ensinei a diferenciar combinação de arranjo. E hoje eu já vi assunto que nem tinha na apostila, que é permutação com repetição. Eu tive que acrescentar porque, enfim, já expliquei, caiu no Enem do ano passado. Então não tem mais conteúdo. Acabou o conteúdo. Agora eu vou fazer uma questão do Enem de permutação com repetição. Ah, professor, então cai no Enem permutação com repetição. Por isso que o senhor está vendo com a gente. É do Harry Potter? É a do Harry Potter. Então, tá aqui, ó. Questão 80,